Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 722 do projeto Bíblia para Iniciantes e vamos continuando aqui no último capítulo do livro de Tiago, capítulo 5, a partir do versículo 7, ele começa a falar sobre paciência. Exortação à paciência é o título que eu tenho aqui na versão Nova Almeida Atualizada e a versão que eu vou usar hoje aqui, amém? Olha que mensagem forte, poderosa, lembrando que Tiago está sempre falando para os irmãos, né? De uma forma genérica, não especificamente para uma igreja específica, mas para todos os irmãos da igreja, amém? Ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Ele está falando sobre a volta de Jesus. Então, que nós tenhamos paciência, aguardando a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Amém? E ele fala aqui um exemplo de paciência. Dá um exemplo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Assim como o lavrador, então, nós também devemos ter paciência para aguardar as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras já vieram. Acredito que uma interpretação interessante aqui, que as primeiras chuvas, elas já vieram. Que foram as chuvas de bênçãos, a chuva de novidades, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, a chuva da vinda dele, da primeira vinda dele, ele entregando a vida dele por nós, o sangue dele por nós. Nós também temos que ter paciência para aguardar as últimas chuvas, os últimos tempos. Amém? Lembrando aqui também que paciência é um dos frutos do Espírito Santo. Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, cita a paciência como o quarto fruto do Espírito Santo. Existem nove citados ali: o amor, a alegria, a paz, e o quarto é paciência, ou em outra versão, longanimidade. Ter um bom ânimo, um ânimo longo, não desanimar, ter paciência. Amém? Versículo 8 diz assim: sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Mais uma vez, falando para sermos pacientes, termos paciência e fortalecer o nosso coração. Porque muitas vezes o nosso coração, que aqui normalmente quando a Bíblia fala de coração, está falando de emoções, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Muitas vezes a gente acha que está demorando muito, às vezes alguns sofrimentos, algumas injustiças, algumas provações. Nós temos que fortalecer o nosso coração. Como que a gente fortalece o nosso coração? Com oração, com leitura da palavra, com adoração, com louvores. O louvor, ele traz uma emoção para dentro de nós. Lembra de Paulo e Silas na cadeia, louvando a Deus. Isso é muito importante para que nós estejamos firmes, animados, não desanimados, porque ele fala que, mais uma vez, a vinda do Senhor Jesus está próxima. E no versículo 9 ele diz, parece que está fora do contexto esse versículo, mas não está. Ele diz assim, irmãos, não se queixem uns dos outros, para que vocês não sejam julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, olha, o juiz está aí. Não vamos ficar nos queixando uns dos outros. E eu creio que também tem a ver com paciência. Muitas vezes a nossa impaciência, às vezes a gente está com uma situação onde a gente está sendo injustiçado. Eu lembro da história de José do Egito, onde ele ficou 13 anos, ele foi vendido pelos irmãos, ficou como escravo na casa de Potifar, depois foi mandado injustamente para a prisão, onde ele ficou lá muito tempo.
Então, isso às vezes pode trazer alguma situação no nosso coração e acabarmos sendo impacientes uns com os outros, nos queixando uns dos outros. Então, que nós não sejamos apenas pacientes com Deus, né? Esperando o tempo de Deus. Eu estava até falando com a minha esposa hoje, poxa amor, uma das maiores provações para a gente é entender o tempo de Deus. Eu e a Thaís, nós já estamos casados há 17 anos, queremos tanto os nossos 3 filhos e até hoje não vieram, né? E aí entender o tempo de Deus, caramba Deus, por quê? Mas a gente tem que continuar acreditando, tem que continuar animado, não desanimar, fazendo as coisas, né? Tem também uma outra promessa grande de Deus pra gente que está, né, aos nossos olhos demorando também, mas que nós, aí eu falei, amor, vamos orar. Então oramos, depois da oração nosso coração se alegrou, louvamos a Deus e tudo. Então isso é importante para que nós também sejamos pacientes uns com os outros, porque senão a gente acaba se queixando uns dos outros. A impaciência nos torna pessoas reclamonas. Já percebeu? Quando a pessoa é impaciente, ela começa a reclamar das outras pessoas. Tudo tem que ser no tempo dessa pessoa. Não, que nós tenhamos paciência também uns com os outros, lembrando que o juízo está às portas, ou seja, o dia do juízo vai vir em breve, muito breve. Versículo 10, ele continua: irmãos, mais uma vez, lembra que ele está sempre falando para os irmãos da igreja, irmãos, tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor, os profetas. Lembrando aqui que os profetas, eles também são citados lá em Hebreus 11, né, como o 19º herói da fé, né, como eu coloquei lá no estudo que eu fiz aqui no Projeto Bíblia para Iniciantes. É bem interessante, se quiser você vai lá, a partir do dia 668, falando sobre os heróis da fé, que é Hebreus 11. E o último deles é os profetas. Ele fala lá, Davi, Samuel e os profetas. E por que eles são colocados ali como heróis da fé? Porque eles tiveram paciência, eles aguardaram com paciência e com fé a promessa de Deus. Muitos deles, né, não tiveram a realização da promessa em vida, mas eles continuaram crendo por algo ainda maior, porque eles tinham os olhos fitos na Jerusalém, na Nova Jerusalém, fitos no alto, no céu, nas promessas de Deus que são eternas para nós. Amém? Então isso também nos anima, isso também nos dá paciência, nos dá ânimo, longanimidade. E para terminar esse assunto hoje, o versículo 11 diz assim: eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez com que tudo acabasse bem para ele, porque o Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. Olha só, esse último versículo é muito forte, hein? Eis que consideramos felizes os que foram perseverantes. Então, quem é perseverante, quem é paciente, quem persevera, quem continua com bom ânimo, é feliz. É feliz. A gente sempre tem que ter os olhos em Deus, fitos nas promessas maiores de Deus, porque essa vida aqui nós somos peregrinos, né? É efêmera, é passageira, é rápida. Nós precisamos ter realmente a fé naquilo que é eterno. E ele fala sobre Jó. O livro de Jó é um livro muito interessante para nós podermos olhar para as provações de uma outra forma. Ele passou por todo tipo de provação, que muitas pessoas no lugar de Jó não passariam por essa provação, mas Deus confiou em Jó. Deus sabia que Jó era um homem íntegro, correto, era um homem temente a Deus, e ele permitiu com que Satanás fizesse muitas coisas com ele. A única coisa que ele não permitiu é tirar a própria vida de Jó. Ele tirou os bens, tirou os filhos, né, que eram 7 homens, 3 mulheres,
tirou a saúde, colocou doenças, úlceras, ferimentos, dor, sofrimento, e Jó se manteve fiel a Deus. E por isso, no final da vida de Jó, lá no capítulo 42, último capítulo, ele recebe em dobro tudo aquilo que o inimigo tinha tido a permissão para tirar de Jó. Deus dá em dobro tudo o que o inimigo tinha roubado. Inclusive, recebe mais 7 filhos e 3 filhas. Então, isso é um grande exemplo para nós. Ele cita esse exemplo aqui, e é muito bom que nós possamos ler esse livro de Jó e entender como Jó foi honrado. Por quê? E ele explica aqui por quê. Porque o Senhor Deus, ele é cheio de compaixão e misericórdia. Misericórdia e compaixão. E ele sempre planeja o bem para nós. E se ele permite que algo aconteça na nossa vida, é porque ele também vai nos dar a capacitação, a força para que nós passemos por essas provações. Amém? Então sejamos pacientes. Sejamos pacientes. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por mais este ensinamento, por mais essa exortação, por mais esses exemplos que o Senhor dá na Bíblia, dos teus servos, que nós possamos fortalecer nosso coração, que possamos ter paciência, longanimidade, alimentando o espírito em detrimento da carne, dos nossos desejos, e que nós possamos cumprir a nossa missão, o nosso propósito aqui na terra, possamos alegrar o teu coração. Te recebemos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.